Fala galera, a nossa aula de hoje é sobre a pré-história. A pré-história é o primeiro período da história e tem esse nome porque pré, que significa antes, era como os historiadores determinavam o período em que não tinha como se analisar. Eles acreditavam que só dava para analisar civilizações que tivesse a escrita. Porém, hoje em dia isso já caiu, nós já sabemos que dá sim para estudar a pré-história de diversas formas, principalmente com os vestígios, os fósseis, as pinturas rupestres, ajudam muito no estudo da pré-história. Como eu falei para vocês, é o primeiro período da história e vai do surgimento do homem até a invenção da escrita. A invenção da escrita é esta que aconteceu provavelmente na Mesopotâmia, região que hoje é o Iraque. E a pré-história é dividida em três grandes tempos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Para você que tem dificuldade de visualização do período, afinal foram milhares de anos atrás, nós temos aí vários desenhos que contam a história da pré-história. Lógico que é uma sátira, é um desenho animado, mas que pode auxiliar aí de alguma forma no seu estudo. Um dos desenhos é Os Flintstones, é um desenho de duas famílias que brincam com essa questão da idade da pedra. Tudo para eles é de pedra, a casa é de pedra, o serviço todo é voltado para a pedra, até o carro é de pedra, né? Mesmo que não tenha tido inventado ainda o carro, mas eles brincam com isso e brincam muito bem. Outro desenho interessante que conta a história da pré-história é os Cruds. Os Cruds contam a história de uma família que tenta sobreviver à selva, que é extremamente difícil, até que eles encontram um estrangeiro, alguém que é de fora da família, e este alguém apresenta para eles o fogo, que faz com que eles se fascinem por aquele artefato. E o fogo é extremamente importante para o homem. Tem várias funções que nós atribuímos ao fogo. Por exemplo, é com o fogo que o homem se aquece nos momentos de frio, através da sua lareira, da sua fogueira e tudo mais. O fogo também serve para defender de animais em um acampamento ou mesmo na pré-história. Fazer uma fogueira faz com que os animais não se aproximem do local. E ainda, o fogo serve para iluminar abrigos e casas. Antes da energia elétrica, o homem utilizava o fogo através da vela do lampião para iluminar as casas. O fogo também serve para produzir armas, principalmente na antiguidade as guerras tinham muitas armas com o fogo. E ainda serve para fazer alimentos mais elaborados. O cozimento de alimentos são extremamente importantes para o desenvolvimento sadio do homem. Afinal, um alimento cozido é muito melhor que um alimento cru. O fogo é tão importante que várias civilizações tentavam explicar como que surgiu o fogo, como que o homem recebeu o fogo. Uma dessas civilizações é a civilização grega, que, através da sua mitologia, diz como que o fogo surgiu para o homem. Diz a história que Zeus deu a missão a Prometeu, um deus titã, de criar todos os animais. Prometeu então chamou seu irmão Epimeteu e criaram todos os animais. Ele criou a onça, a águia, o urso, o macaco, todo tipo de animal. E para cada animal, Prometeu dava uma qualidade diferente. Para a onça, por exemplo, ele deu as garras, para a águia deu as asas, para o macaco a qualidade de pular em galho e galho, para que esses animais pudessem sobreviver à selva. Até que Prometeu, quando já estava acabando as criaturas, decidiu criar uma obra-prima que tivesse sentimento e que tivesse raciocínio. Então Prometeu criou o homem, porém já tinha acabado todas as qualidades. Prometeu não sabia o que fazer e decidiu então ir até o Olimpo e roubar o fogo de Zeus. Quando Zeus e Hera estavam dormindo, o Prometeu pegou o fogo e entregou para o homem. Assim o homem poderia sobreviver à selva com o auxílio do fogo. Só que o fogo era exclusividade do Olimpo, só os deuses tinham acesso. E Zeus então fica com raiva de tanto de Prometeu como do homem e decide castigar os dois.
O castigo do homem começa com a criação de Pandora, que é a primeira mulher. Pandora é criada e Zeus entrega para Pandora uma caixa com a instrução de jamais abrir essa caixa. Zeus então manda Pandora para Epimeteu e Epimeteu fica extremamente curioso para saber o que tem nessa caixa. Certo dia ele não aguenta de curiosidade e decide então abrir a caixa de Pandora. Quando ele abre a caixa de Pandora, de dentro da caixa sai todos os males da humanidade. Sai sofrimento, sai dor, doenças, inveja, vaidade, tudo que era de ruim saiu de dentro da caixa de Pandora. Pandora ainda tenta fechar a caixa, mas já era tarde demais. Todos os males tinham ido embora e dentro da caixa ficou somente a esperança. Pois a esperança é a última que morre e a esperança não é nenhuma qualidade, nenhum defeito. A esperança é que faz o homem sobreviver mesmo no meio de tantas dores e no meio de tantos sofrimentos. Para Prometeu, o castigo foi ainda pior. Prometeu teve que ser acorrentado a uma pedra em algumas versões, ou a uma árvore em outra, e todos os dias uma ave de rapina ia bicar o fígado de Prometeu. Durante a noite, o fígado de Prometeu era restituído e no outro dia a ave de rapina acabava voltando para bicar. Quem aí jogou o jogo Deus da Guerra, God of War, vai lembrar que tem essa cena aí e Kratos acaba libertando o Prometeu. Vamos agora para os períodos da pré-história. O primeiro período é o Paleolítico, que também é chamado de período da Pedra Lascada. É um nome diferente, é um nome que parece até engraçado, mas tem este nome porque neste período o homem não sabia fazer ferramentas tão elaboradas, então ele ficava batendo uma pedra na outra, lascando uma pedra na outra para fazer as suas ferramentas. É por isso que o Paleolítico é chamado de período da Pedra Lascada. No Paleolítico, o homem vivia da caça, da pesca e da coleta de frutas e por isso ele era nômade. Nômade é uma palavrinha diferente, mas só quer dizer aquele que não tem residência fixa. Como eles viviam da caça, da pesca e da coleta, eles iam aonde estava o alimento e acabavam não tendo uma residência fixa. O nômade, então, é aquele que não tem moradia fixa. Um exemplo moderno são os ciganos. Os ciganos, eles são andarilhos, eles não têm uma casa, eles têm um acampamento. Então, eles ficam em uma cidade, depois vão para outra e para outra. Naquela época, o homem era nômade porque ele tinha que ir atrás do alimento. Então, quando acabava o alimento em uma região, ele pegava suas coisas e ia para outra região aonde estava o alimento. Ele tinha que ficar mudando de local atrás do alimento. E o homem então passou a colocar o seu cotidiano e aquilo que ele pensava através de desenhos em pedras. Isso nós damos o nome de pintura rupestre. Rupestre vem de rocha e são pinturas feitas nas rochas e nas pedras que foram preservadas pelo tempo e que acaba ajudando o historiador e o arqueólogo a estudar esse tempo aí, este período aí. Então o homem nesse desenho ele colocava desenho de animais, colocava desenho dele caçando e até mesmo colocava referência a deuses, a seres aí diferentes, parecidos com homens e mistura com animais. Nessa imagem Nessa imagem aí nós podemos ver os primeiros instrumentos que eram feitos da pedra lascada, geralmente feitos de ossos, pedras e madeiras, e também no lado esquerdo nós podemos ver aí como que era o formato das mãos da pedra lascada e da pedra polida. Nos primeiros dois conjuntos de mãos nós temos aí duas mãos batendo uma na outra, que era como era feita na pedra lascada. Já na pedra polida o homem consegue um objeto aí mais pontiagudo e ele consegue lapidar, polir esse instrumento, ficando um instrumento melhor, mais elaborado.
Já o Neolítico é chamado de período da Pedra Polida, é o segundo período da pré-história. No Neolítico, o homem consegue fazer ferramentas mais elaboradas, ainda com pedra, mas já aparecendo com ferramentas que nós estamos acostumados, parecendo uma foice, um martelo ali, como você pode ver, mas lembrando que ele ainda não trabalha com metal, ainda é pedra, ainda é osso, ainda é madeira, então ele faz um trabalho mais elaborado, ele faz o polimento da pedra, mas ainda sim não é o metal. A agricultura é um processo extremamente importante para a fixação do homem, é chamado de revolução agrícola e coube às mulheres a invenção da agricultura. As mulheres tinham uma função de coletar as frutas enquanto os homens ficavam na caça e as mulheres passaram a perceber que as sementes que caíam próximas aos rios germinavam. Então elas começaram a fazer uma experiência com essas sementes, passaram a enterrar essas sementes e a regar essas sementes todos os dias. E para a surpresa dela, germinal, várias dessas plantas foram germinadas. Então, parabéns aí, mulher, você que inventou a agricultura. Outro processo extremamente importante para o homem foi a domesticação de animais. Deixar o animal dócil faz com que o homem mude a sua concepção de vida. Os primeiros animais domesticados foram o cachorro, a vaca, o porco, e eles tinham cada um uma função. O cachorro, por exemplo, ajudava o homem na caça, já o porco, a cabra e a ovelha já serviam para a alimentação e muitas vezes para lã e leite. E com a agricultura e a domesticação de animais, o homem passou a ser sedentário. Sedentário não é aquele que não faz atividade física, não, mas aquele que tem uma residência fixa, aquele que tem uma moradia fixa. Sinônimo é aquele que não tem moradia fixa, o sedentário é aquele que tem a moradia fixa, tá? Palavrinha nova aí para você. E o último período da pré-história é a Idade dos Metais, quando o homem passa a utilizar a metalurgia. O homem começa a trabalhar com os metais. E os primeiros metais foram o ferro, o cobre e o bronze. Extremamente necessário para a revolução do homem foi o trabalho com metais, pois a faca e a espada são ferramentas extremamente necessárias para o desenvolvimento do aí a imagem de alguns dos primeiros artefatos, algumas das primeiras ferramentas criadas pelo homem com a metalurgia. E com a domesticação de animais e a agricultura passou a sobrar alimento. O homem plantou e plantou com sobra e acabou criando essa sobra que muitas vezes se estragava. O homem passou a trocar com o seu vizinho, com o seu amigo, e essas trocas aí se deram o nome de escambo. Então o escambo é o sistema de troca daquela época. Aquela época não tinha dinheiro para você ficar trocando pelo peixe, R$ 10 para um lado, peixe para o outro. Não, naquela época era através de troca. Você tinha um milho, trocava pelo peixe, você tinha um arroz, trocava pelo feijão, e assim ia. Então é essa aí a nossa história, a nossa aula sobre a pré-história.